O Evangelho é uma mensagem de confronto para almas que desejam conforto. E Deus precisa frustrar as nossas expectativas terrenas para nos transportar para a real vontade do céu. Muitas pessoas não sabem como isso realmente funciona e acabam se perdendo, não tomando consciência e paralisando na fé. Mas e você? Como administra as expectativas frustradas, os conflitos? E na mensagem de hoje você vai descobrir como lidar com esse processo, como estar posicionado corretamente e como ser de fato aprovado por Deus, amém? Ei despertos, Rodolfo Camilo aqui com mais uma mensagem do Reino de Deus para você que decidiu despertar. E o título da mensagem de hoje é O Propósito da Divisão. Qual é o propósito da divisão? Lucas capítulo 12, verso 49 ao 53, nós lemos: Eu vim para lançar fogo sobre a terra. Jesus dizendo: Eu vim para lançar fogo sobre a terra. E bem que eu gostaria que já estivesse aceso, mas existe o batismo pelo qual tenho de passar, e como me angustio até que o mesmo se cumpra. Vocês pensam que eu vim para dar paz à terra? Eu afirmo a vocês que não. Pelo contrário, vim para trazer divisão, porque daqui em diante estarão 5 divididos numa casa, 3 contra 2 e 2 contra 3. Estarão divididos pai contra filho, filho contra pai, mãe contra filha, filha contra mãe, sogra contra nora e nora contra sogra. A primeira chave que eu quero deixar no seu coração é: a morte de Jesus acendeu a chama da nova aliança. A morte de Jesus acendeu a chama da nova aliança. A morte de Jesus foi o batismo que acendeu a chama da nova aliança. E está claro que no texto que Jesus mesmo queria que a humanidade já estivesse vivendo a nova aliança. Pelo Espírito Santo, como ele diz, eu gostaria que já estivesse aceso, mas era preciso que ele passasse pelo batismo da morte. Foi ali na cruz que a chama da era da graça foi acesa para toda a humanidade. Não que alguns já não tivessem usufruído dessa graça na velha aliança, como Davi, como José, como Jonas, mas para que todos pudessem ter acesso a ela. Essa foi a chave que virou para todo mundo, que mudou o curso da humanidade. Ele não queria ter que passar pela morte, está claro. E como ele mesmo disse, já estava angustiado pelo momento da consumação, do cumprimento, mas entendia que seria através do sacrifício dele que essa chama seria acesa e atrairia os filhos para o Pai. E até hoje, pessoas continuam sendo atraídas pela luz dessa chama, pois o mundo inteiro conhece a história de Jesus. Não são todos que creem, mas para nós que cremos, já não há mais opção. Nós vemos essa luz nos atraiu e estamos debaixo dela, amém? A segunda chave: a divisão tira a paz, mas nos coloca no propósito. Jesus deixa algo essencial: para permanecermos nele, precisamos entender que seremos perseguidos, rejeitados, acusados. Isso porque quem não reconheceu a chama da nova aliança não suporta aqueles que já estão queimando por ela. Quem não reconheceu a chama da nova aliança não suporta aqueles que já estão queimando por ela. Estar queimando na chama da nova aliança é ser guiado pelo Espírito Santo e não por regras. É cultivar um relacionamento e não um rito. É estar em Cristo e não em uma denominação. Por isso ele disse: Eu não vim para trazer paz, mas divisão. Porque ele só pode reunir os filhos se os dividir do meio dos demais. Jesus só pode reunir os verdadeiros filhos se os dividir do meio dos demais. Os demais podem ser tanto os que estão no mundo na prática do pecado e do mal, quanto os religiosos, os que se acham donos de Deus. E essa divisão causa desconforto. Ela tira a paz, mas entenda, a divisão pode tirar a paz, mas nos coloca no propósito. E o nosso propósito é estar debaixo da chama da nova aliança. Por isso, não podemos procurar o conforto, a convergência de ideias, a aceitação das pessoas, mas sim permitir que a palavra nos confronte para nos tirar de onde Deus não nos quer.
e nos colocar no centro da sua vontade. Entende? Nós não podemos buscar conforto, aceitação das pessoas, mas permitir que a palavra nos confronte para nos tirar de onde Deus não nos quer e nos colocar no centro da tua vontade. Onde é que Deus não quer você mais? Isso significa que caminhar com Deus é caminhar na direção oposta da maioria. A terceira e última chave para encerrarmos: os conflitos revelam os aprovados. 1 Coríntios capítulo 11, verso 19 diz, Paulo falando àquela igreja na época: e é até necessário que haja divisão entre vocês, para que também os aprovados se tornem conhecidos entre vocês. Veja o que Paulo está falando. É necessário que haja divisão entre vocês. Ele está falando isso direcionado aos irmãos de uma igreja específica. Mas Jesus amplia e aprofunda isso, que a divisão aconteceria também entre os da própria casa. Então entenda algo. Deus não tem alegria, satisfação em nos tirar a paz, mas sim em nos colocar no plano dele, mesmo que isso custe a nossa paz. O que precisamos é aprender a lidar e a discernir os conflitos. O propósito de todo conflito, de toda divisão, não é a confusão, mas a manifestação dos aprovados. Por quê? Porque o conflito de ideias revela os verdadeiros interesses das pessoas. Porque é só assim que manifestamos se queremos ser aprovados pelas pessoas ou por Deus. O que eu e você precisamos procurar hoje, amanhã e sempre é ser aprovado por Deus, não pelas pessoas. Nós não precisamos da aprovação da terra, mas sim do céu. Então por que você sofre tanto quando as pessoas não te compreendem? Por que você sofre tanto quando as pessoas te acusam? Por que você sofre tanto quando as pessoas te desaprovam? Olhe para o céu. Hoje é dia de você se decidir. Hoje é dia de você se posicionar. Parar de sofrer pela sua reputação, pela sua aprovação, pelo seu conforto. É dia de olhar para a chama da nova aliança, se lançar em Cristo e viver guiado ou guiada pelo Espírito Santo e não pela aceitação da terra. Então libere todo o excesso de carga. A carga da necessidade de aprovação, solte isso. O céu está te chamando para perto. E para você ir para o céu, você não pode estar preso a nada aqui na terra, nem pela aprovação da terra. Então não viva pela aprovação da terra. Não viva pelo conforto. Não tenha medo do confronto. Se posicione em Cristo e deixe o Espírito Santo conduzir você. A chama da nova aliança já te atraiu. E você está sendo guiado e guiada pelo Espírito Santo. Basta você confiar na vontade dele e não na sua. Amém? Quero orar por você. Pai, em nome de Jesus, obrigado pela tua graça, pelo teu amor, pela tua palavra que nos confronta, que extrai de nós, papai, coisas que estão ocultas, escondidas, que não agradam o Senhor, Pai. E nós estamos aqui hoje para procurar a aprovação que vem do Senhor, Pai, e não das pessoas. Eu intercedo por essa pessoa que me escuta, para que ela olhe para a chama da nova aliança que Jesus acendeu na consumação lá na cruz, papai, derramando sobre nós o Espírito Santo, Pai. Eu intercedo por essa pessoa para que ela seja guiada totalmente, Pai, pelo Teu Espírito Santo, em cada decisão do dia de hoje. Que hoje seja um dia de boas notícias, de respostas do céu. Olhe para todas as áreas, Pai, da vida dela. Fortaleça, dê graça, dê sabedoria, dê unção, Pai. A unção que capacita, a unção que habilita. Que hoje seja um dia de céus abertos sobre a vida dela. Em nome e para a honra e glória do Senhor Jesus. Amém e amém. Se você recebe essa palavra, reage aqui no grupo, comente aqui no YouTube, no Spotify. E se você lembrou de alguém, compartilha com alguém. Deixe que Deus faça aquilo que precisa ser feito. E eu termino te lembrando. Desperta, tu que dormes, e Cristo te iluminará.